Na ponta do Brasil, escorado pelo mar, mora o sol ardente, mora a cultura popular. Mora lá o seu José, mora lá o seu Miguel, mora a Dona Deusdete. Lá também mora o amor, mora o povo acolhedor, pois lá é o Nordeste. O Nordeste das figuras que ninguém vai esquecer. O Nordeste de paisagens, de alegria ao chover. O Nordeste da labuta, do seco, do quente, da luta, da cultura de São João. Um lugar de humanidade, do povo que é de verdade, um lugar de tradição. O povo desse Nordeste carrega no seu olhar o brilho da confiança e o querer esperançar. Povo que é batalhador, que seu semblante de dor transforma em felicidade. Nordeste, lugar da gente, do povo de sangue quente, do povo de humildade. A seca nesse Nordeste faz dos cantos e veredas, apesar da pouca cor, ter a mais pura beleza. Nesse lugar de tanta gente, Paulo Freire está presente, pois ele é a inspiração na cultura, no escutar, no sorrir, no esperançar, no saber, na educação. Olá, meu nome é Johnson Dias, eu sou professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Vitória da Conquista. O meu encontro com o Paulo Freire se deu inicialmente na minha graduação, né? Mas acredito que foi um encontro não muito intenso, né? Afinal de contas, foram leituras pontuais, né? Que algumas disciplinas exigiam. Mas quando eu fui fazer o doutorado, acredito que realmente o encontro aconteceu, pois eu tive a oportunidade de começar a ler a obra do Paulo Freire, tendo, acho que, uma maturidade a partir do meu trabalho, da minha prática, e eu pude perceber o quanto o Paulo Freire conversa muito com as temáticas que eu trabalho, que é a educação de jovens e adultos e a educação matemática. Olá a todos, eu sou a professora mestre Paula Renata, formada pelo programa Educação, História, Política, Sociedade da PUC São Paulo, e o meu lugar de atuação profissional é a Secretaria Municipal de São Paulo. Atualmente eu estou como coordenadora de Polo UAB, trabalhando com as universidades nos Centros Educacionais Unificados. Como boa pedagoga, o meu primeiro contato com Paulo Freire foi durante a minha graduação. Foi lá que eu fui apresentada aos seus principais textos, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, seus trabalhos com a educação de jovens e adultos. Olá, me chamo Jabson Costa e sou de Mirante, no sudoeste da Bahia. Conheci Paulo Freire a convite de um professor, para fazer parte de um grupo de leitura das obras desse grande autor. Meu primeiro livro foi A Pedagogia do Oprimido, e confesso que de toda a leitura consegui compreender 10% do que era proposto. Mas esses 10% me encantaram de tal forma que hoje não me vejo parando de ler as obras desse grande educador. E por falar em grande educador, fico pensando como Paulo Freire estaria olhando para a educação nos dias atuais. Eu aposto que os olhos dele estariam brilhando nesse momento. Brilhando porque a tecnologia que ele tanto desejava que fosse inserida dentro do contexto da sala de aula e que naquele tempo era muita utopia, hoje deixou de ser utopia e passou a ser essencial. Paulo Freire vive, Paulo Freire está presente. Ainda que de maneira rápida, para a importância que o Paulo Freire tem para a educação, foi durante a minha graduação que eu o conheci. Mas eu diria que a nossa relação se tornou mais íntima quando eu atuei por 3 anos como professora na educação de jovens e adultos. Foi lá naquele mergulho intenso e naquela relação dialética com a prática e a teoria, onde eu e o Paulo Freire ficamos mais íntimos. Foi lá que eu tive mais vontade de ler outras obras, e não só ler, mas discutir, fazer as experiências que ele propunha nos seus textos com os meus estudantes na época. E dessa forma eu consegui perceber muito vivo os conceitos da obra dele, e fui percebendo o quão grande ele é para a nossa educação.
E aí confesso que um dos meus sentimentos foi de um pouco de revolta, de não ter mergulhado na obra dele tão profundamente no meu período de graduação e depois no período da pós-graduação. Que nesse período do doutorado, onde eu estava lendo Paulo Freire, também foi muito interessante porque eu pude vivenciar a prática freiriana em um contexto escolar. Pois nesse período eu produzi os dados no Colégio Cieja Campo Limpo, que surge de uma proposta do Paulo Freire quando ele era secretário do município de São Paulo, da cidade de São Paulo. E nesse contexto escolar, eles trabalham com a perspectiva freiriana. Então, acho que foi muito interessante porque foi um momento que eu pude ler o Paulo Freire em suas obras e visualizar o Paulo Freire na prática de professores e alunos no contexto escolar. Então, acho que foi um encontro muito intenso, muito interessante, que me fez pensar novas práticas, novas possibilidades na área de educação matemática, que é o meu trabalho, e principalmente com a educação de jovens e adultos. Eu acredito que cada busca individual, ela é um processo bem solitário e cada um vai ter seu tempo para encontrar com o Paulo, com a sua obra, e não passar assim superficialmente, mas ser tocado e convidado a mergulhar de fato no que ele produziu aqui para a nossa educação. E pensando nele e em tudo que eu tenho lido até o momento e relido, eu acredito que posso ter fundamento para responder uma das questões que me fora proposto. Eu acredito que o Paulo Freire, como um bom esperançador da vida e da educação brasileira, ele olharia para o nosso processo educacional hoje com bastante alegria. Sim, alegria pelos avanços que nós temos conseguido construir, apesar de tudo. Ele olharia até com um pouco mais de alívio por perceber que a educação de jovens e adultos, sobretudo essa etapa da educação, continua sendo discutida. Mas ele também olharia com muita crítica e com muito receio e com um olhar também de luta para os retrocessos que têm sido propostos aí para o nosso sistema de educação brasileiro. O que será que Paulo Freire diria da educação? Nesses dias atuais de tanta interpretação, onde a tecnologia está na palma de uma mão. Nos tempos de sua escrita, o desejo, a vontade de inserir o que é tech, no campo e na cidade, desde a educação básica até a universidade. Paulo Freire sonhou tanto que hoje está em toda parte. O que era utopia passou a ser realidade. O mundo está mudado. Não é mentira, isso é verdade. O mundo está mudado também a educação, proporcionando ao sujeito a pura transformação para ser sujeito crítico em meio à população. O cidadão de hoje em dia está aí para quem quer ver. Carrega dentro do peito a vontade de vencer, defendida por Paulo Freire no que pôde escrever. Escreveu e cativou cada sujeito leitor que andou por suas linhas, que seus livros estudou e pôde aprender mais com esse grande educador. Olá, eu me chamo Samuel Dias Alves, sou licenciando em Matemática pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Faço parte do Grupo de Articulação, Investigação e Pesquisa em Educação Matemática e também faço parte do Café com Paulo Freire Matemática. E durante as leituras eu comecei a me interessar bastante sobre essa ideia do pensamento crítico e dessa educação problematizadora. E aí durante a pandemia tivemos também acontecimentos que começaram a mudar um pouco o meu pensamento de como o professor deve se portar dentro da sala de aula e como a educação é importante para essa questão da formação cidadã, do pensamento crítico e tudo mais. Então foi a partir daí que eu comecei a me interessar bastante, eu comecei a ver no Paulo Freire ideias que poderiam me ajudar na minha formação. Olá, eu sou a Jamile e eu faço parte do Café com Paulo Freire em Matemática. Eu conheci o Paulo Freire quando li seus livros e pude conhecer as suas ideias e discussões sobre
educação, sociedade e o papel do homem nesse contexto. Acredito que Paulo Freire ficaria muito orgulhoso em olhar para a educação atual e ver como ela progrediu e ver que estamos cada vez mais no caminho de uma educação que busca a liberdade e a humanização que ele tanto traz em seus textos e que ele tanto discutiu e defendeu. Além do mais, uma educação que está buscando cada vez mais valorizar os diferentes saberes e as pessoas envolvidas neste processo. Referente à educação atual, eu acho que o Paulo Freire ele veria a nossa situação muito como uma educação bancária, né? Utilizando as palavras dele, bastante conteudistas e pouco críticas. Porém, eu acho que ele veria também muitos educadores, muitos professores, profissionais que estão discutindo bastante didáticas e ideias de como a gente pode melhorar a nossa educação, né? Então, eu acho que em contrapartida a esse ensino conteudista que ele veria também muita discussão e muitas coisas baseadas em leituras e escritas que ele mesmo produzia na sua época. Meu nome é Raíza, eu sou licenciada em Matemática pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, atuo como professora de Matemática na rede privada, em Vitória da Conquista. Tive meu contato prévio com Paulo Freire durante a graduação, com o livro Pedagogia da Autonomia, e anos mais tarde, já graduada, com Café com Paulo Freire em Matemática, eu pude ter acesso a outras obras do Paulo Freire, e elas foram lidas em ordem cronológica. O que eu poderia dizer sobre o posicionamento do Paulo Freire frente à educação atual no Brasil? O Paulo Freire ele defende uma educação problematizadora. Em contrapartida, nós temos uma educação bancária muito presente. E isso nos faz perceber que a educação brasileira passa por um processo de transição. É uma transição marcada por avanços e retrocessos. Avanços no sentido de que os professores cada vez percebem a importância de levar em consideração o conhecimento dos alunos que é proveniente de ambientes extraclasse. Mas, em contrapartida, ainda existem professores que defendem a educação bancária. Mas isso não nos deve deixar desanimar. Por quê? Porque quanto mais nós incentivarmos nossos alunos a questionarem, a trazermos para a nossa sala de aula uma educação que faça com que eles nos questionem, que eles problematizem, que eles criem, sejam agentes ativos nesse processo de ensino-aprendizagem, nós estaremos contribuindo para uma educação como prática da liberdade, uma educação pautada no que o Paulo Freire defendia, uma educação problematizadora. Então, não percamos a esperança e lutemos por uma educação como prática da liberdade. Olá, sou Rosimeire Nogueira. Eu conheci mais profundamente Paulo Freire a partir do momento que me tornei educadora, porque ele me fez perceber que a produção do conhecimento se dá de forma coletiva, que todos nós temos algo a ensinar e a aprender. E se Paulo Freire estivesse aqui hoje, ele estaria solicitando a cada um de nós que tivéssemos a educação como prioridade em nossas vidas, uma educação libertadora que transformasse a sociedade para melhor, com mais dignidade, com mais humanidade, com mais igualdade. E aos nossos representantes públicos, ele solicitaria que a educação fosse tratada com mais seriedade. Então eu acredito que o Paulo Freire, na educação de hoje, ele seria o Paulo Freire que foi na educação de 100 anos atrás. Sobretudo quando ele foi aqui secretário de Educação de São Paulo, né, do município de São Paulo, da rede que eu faço parte hoje, ele continuaria assumindo esse papel político de luta, esse posicionamento de quem acredita que a educação é a única forma de emancipar os sujeitos. Apesar de olhar com alegria, de olhar com satisfação para os avanços que estamos construindo ao longo da história, a luta continuaria. Com certeza ele teria um olhar de luta. Precisamos estar atentos, precisamos estar fortes. Nesse centenário do Paulo Freire, para mim é uma honra poder celebrar a obra dele e dividir a mesma profissão que ele teve aqui no Brasil e participar da rede que ele também atuou.
pensar e ler as pesquisas que ele realizou e me identificar em cada vírgula, em cada ponto, em cada angústia, em cada sonho, em cada esperança. Conversar de educação com Paulo Freire e café. Discutir, dialogar, independente da fé. Não ser dono do saber, mas tão somente querer ir ao longe e sem migué. Paulo Freire está presente na vida do cidadão. Paulo Freire está presente falando de educação, falando de atuar, de saber posicionar, de ser um em 1 milhão. O que quero dizer ao caro cidadão, pedindo logo desculpas assim de antemão, por minha linguagem chula, por ser fogo quando há chuva, mas sempre buscando evolução. Tenha sempre em seu peito a força acolhedora, a mesma força que luta, por isso batalhadora. A força que vem do ser, força que vem de você, a força transformadora. Falando em transformador, falamos de educação. Falamos de cada direito pertencente ao cidadão. Falamos de ir avante, sendo seres atuantes em meio à população. Enfim, a vida já bate, já cansamos de cair, e defender os direitos é querer evoluir. A nós cabe lutar, saber se posicionar, sendo freires por aí.